Bom, gente, eu quero falar com vocês aqui sobre como o povo aqui do estado do Rio de Janeiro é desmemoriado, é ingrato, né? E não reconhece o valor do grande governador que a gente teve, chamado Leonel de Moura Brizola, tá? É, então, gente, o Brizola, ele se elegeu para governador aqui para começar o mandato dele em 1983, lá em 1982, contra tudo e contra todos, tá? Inclusive tinha um escândalo chamado escândalo da Proconsult, né? Que era voltado para roubar votos do Brizola e dar a vitória para o Moreira Franco, tá? Mas o Brizola, contra tudo e contra todos, ele venceu a eleição aqui no Rio de Janeiro, né? Em 83 ele assume o mandato e ele vai até final de 86. O que aconteceu, gente? O Brizola foi claramente boicotado enquanto ele foi governador pela primeira vez aqui do estado do Rio de Janeiro. Mas claramente boicotado. Primeiro, em 1983 e 1984, pela ditadura militar, né? Então, na época, o presidente era o simpaticíssimo, só que não, João Batista Figueiredo, né? O homem forte do João Batista Figueiredo era o general Arg, Newton Cruz, né? E, e aquele povo detestava o Brizola. Por quê? Porque as pessoas ligadas à ditadura militar sempre detestaram o Brizola, né? O Brizola sempre foi o homem a ser batido, o homem que enfrentou, o homem que não quis, o homem que se contrapôs. Então eles detestavam o Brizola. E é claro, sem a ajuda do governo federal, sem os recursos do governo federal, o Brizola teve problemas e mesmo assim fez o sambódromo. Não vamos esquecer disso, tá? E depois, em 1985 e 1986, né, quando, infelizmente, o presidente eleito Tancredo Neves veio a falecer e não pôde tomar posse, né, José Sarney toma posse como presidente da República, né, o Sarney e o PMDB inteiros também boicotaram o Brizola. Por quê? Porque o Brizola era uma ameaça, né? O projeto de poder deles era eleger o PMDB em todos os estados do Brasil nas eleições em 1986, para os governadores que assumiriam em 1987, e o Brizola era um empecilho a esse plano de poder. Só que, portanto, eles escantearam o Brizola. Dinheiro do governo federal não vinha, né? Apoio do governo federal não vinha. E o Brizola teve que encarar a parada sozinha, né? E eles acabaram conseguindo o que eles queriam. O PMDB elegeu, lá com o plano cruzado, né? Aquela farsa, né? Todos os 27 governadores, né? Na época não eram 27, né? Mas todos os governadores dos estados brasileiros, como eles queriam, né? E o Brizola foi derrotado. Quando o Brizola volta, novamente eleito em 1990, né? E vai ser o governador em 1991 a 1994, ele já estava ressabiado. Ele sabia, sem a ajuda do governo federal eu não consigo tocar nada. Então, ele, mesmo sendo inimigo ideológico do presidente Fernando Collor de Mello, eles fizeram uma aproximação política, né? Que era bom para os dois. Era bom para o Collor porque dava credibilidade para ele no mundo político, e era bom para o Brizola porque conseguia trazer recursos aqui para o Rio de Janeiro. E foi com esses recursos que o Brizola, por exemplo, fez a linha vermelha. Linha vermelha que hoje é imprescindível, né, para o estado do Rio de Janeiro, né? Então o estado precisa da linha vermelha, né? As pessoas que vêm da Baixada Fluminense para o município do Rio de Janeiro vêm todas pela linha vermelha. Aqui no bairro da Ilha do Governador também, quem vai de carro e de transporte de ônibus, né, vão todos pela linha vermelha, ou quase todos pelo menos. E então é imprescindível para o município do Rio de Janeiro e para Grande Rio a linha vermelha. A linha vermelha foi o Brizola que fez, com recursos em parte do governo federal, cedidos pelo Fernando Collor de Mello. Então o Brizola
ele colocava o interesse do Rio acima das divergências políticas, né? Conseguiu fazer isso no segundo mandato. É um estadista. É um estadista. Depois só vieram tranqueiras, né, gente? Antony Garotinho, né? Marcelo Alencar. Marcelo Alencar, que foi um bom prefeito aqui do Rio, tá? Mas que como governador foi uma tragédia, né? Teve ali, a Benedita da Silva ficou 4, 5 meses, foi razoável, né? E Sérgio Cabral, que era um cara que entrou aparentemente honesto da política, mas depois que entrou se corrompeu completamente. Pezão. Olha, Cláudio Castro, Wilson Witzel, Nossa Senhora, né? Pelo menos o alento que se tem é que possivelmente quem ganha no que vem é o Eduardo Paes, né? Eu possivelmente não vou votar nele, não aceito, não engulo essa aliança com o PL, então possivelmente eu não vou votar no Eduardo Paes, mas que ele tem alguma competência e possivelmente vai se eleger governador, tem, né? Para sair um pouco dessa mediocridade. Agora, saudade mesmo eu tenho a do Brizola, viu? Ah, Brizola, se esse estado te desse o valor que você tem. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todos, sim, a todos, viu, Ricardo Feltrin? Porque neutralidade, para quem quer ser sexualmente neutro em relação a gênero, é necessário. Obrigado a todas, obrigado a todos, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.